Olá, pessoal. Professora Daiana do Carmedais, mais um conteúdo novo para o canal hoje, falando um pouco do Dezembro Laranja. Então, Dezembro Laranja nada mais é aí que o mês da conscientização referente ao câncer de pele. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente fala em Dezembro Laranja. Então, nós vamos ver um pouco hoje os tipos, quais são os sintomas, quais que são as causas e quais são os tratamentos referentes ao câncer de pele. Então, o câncer de pele, é um crescimento aí anormal dessas células, né, que compõem a pele, aí, tendo diversos tipos. Então, os mais comuns que nós conseguimos ouvir normalmente é o melanoma e não melanoma. Qual que é a diferença de melanoma e não melanoma? Então, quando a gente fala em câncer de pele, não melanoma é um dos principais, que é conhecido aí como carcinoma basocelular, ou epidemorde, que é o carcinoma espinocelular, CEC. Mais agressivo, né, e de crescimento mais rápido aí que o carcinoma basocelular. Aproximadamente aí, até para curiosidade de todos, 80% dos cânceres de pele não melanoma são de carcinoma base celular, CBC, e 20% são de carcinoma espinocelular. O melanoma cutâneo, ele é mais perigoso dos tumores de pele, né? Então ele tem aí a capacidade de invadir qualquer órgão e espalhar pelo corpo todo, tendo metástase assim muito rápido. Casos de câncer de pele, então, são 180 mil brasileiros são diagnosticados por ano por câncer de pele, sendo ele melanoma, não melanoma, basocelular ou cutâneo. Aqui é um pouco dos formatos em relação ao câncer de pele. Então, quando a gente fala de câncer de pele, a gente tem que ter o conhecimento de um formato, como que está essa borda, qual que é a cor dessa feridinha, qual o tamanho e qual a evolução dessa pinta ou dessa mancha. Então, em aspectos normais, né, ela vai ter sempre um formato, né, uma borda bem regular, uma cor mais amarronzada, né, um tamanho aí diferenciado, né, ou proporcional e uma evolução bem mínima, tá? Isso são normais. Agora, quando a gente fala de algo suspeito, a gente tem um formato totalmente irregular, né? Eu não estou falando de uma bolinha, eu estou falando de algo irregular, né? Uma borda totalmente irregular também, sem um contorno definido, uma cor, aí vai ter duas pigmentações numa mesma lesão, um tamanho desproporcional, né? E uma evolução muito rápida. Agora, quando a gente fala de melanoma, né, que a gente tem aí uma apostila falando sobre a regra do ABCDE, sobre o câncer de pele, a gente tem aí as caracterizações de malignidade. Então, assimétrica, a borda é totalmente irregular, as cores têm diversas pigmentações de cor numa lesão de pele cancerígena e o diâmetro é totalmente variado. Agora, quando eu falo de algo benigno, eu já tenho uma simetria melhor, uma borda mais regular, uma única pigmentação de cor e um diâmetro menor. Então, os tipos de câncer, eles vão ser avaliados, claro que com biópsia, né, em questão, mas a gente avalia desde formato, a borda, a cor dessa ferida, o tamanho e a evolução dessa ferida. Os tipos de câncer de pele, então, quando a gente tem um sinal comum, né, um pequeno ponto aglomerado marrom que não cresce e não evolui ao longo dos anos, tá? E os carcinomas, a gente tem o basocelular, que eu comentei. Então, são manchas mais avermelhadas, né? Ou feridas de difícil recuperação. É uma mancha que vai estar ali e que tem uma cicatrização muito demorada. Então, é o carcinoma basocelular. Agora, o carcinoma de células escamosas, né? Ele já tem essa vermelhidão, que parece até verrugas, né? Que sangram, ou feridas constantemente abertas. É aquela ferida que vai ter um sangramento constante e um fechamento muito demorado, uma cicatrização muito demorada
no carcinoma de células escamosas. E o melanoma são sinais aí multicoloridos, né? Que a gente fala, e o que? Assimétricos, ou seja, que mudam de forma e tamanho. Então, não tem como eu falar, olha, é um tamanho, é uma bolinha, não é. Então, o melanoma, além de ter modificação de cor, ele vai ter modificação de tamanho também. Então, o carcinoma basocelular, ele pode apresentar uma aparência levemente diferente de uma pele normal, sem nenhuma lesão. Sendo mais comum o carcinoma basocelular na região do rosto, pescoço e outras partes que ficam expostas ao sol. Então, ele sangra com facilidade e se parece com uma ferida que não cicatriza. Isso é um carcinoma basocelular. O espinocelular, que é o CEC, carcinoma espinocelular, ele é mais comum nas áreas expostas ao sol. Então, 70% dos casos vai ocorrer na área de cabeça, ou seja, couro cabeludo e orelha, que são regiões muito mais expostas ao sol, pescoço e dorso das mãos. E 15% desses tumores vão acometer os membros superiores. Então, qual que é a diferenciação de um carcinoma espinocelular para um carcinoma basocelular? O espinocelular, a cor é totalmente avermelhada, se parece com uma ferida que nunca cicatriza, tá? E tem um crescimento rápido. Em meses, a gente consegue ver essa evolução de tamanho e de diâmetro dessa lesão. Já o melanoma ocorre na pele, olhos, nas orelhas e no trato gastrointestinal. Nas membranas mucosas também podem surgir e nas genitálias. Então, as áreas mais comuns do melanoma é o dorso para os homens e os braços e pernas para as mulheres. Então, o melanoma ele se desenvolve muito rápido a partir de uma nova mancha, uma pinta bem pigmentada ou de uma aparência totalmente incomum da sua pele, da cor da sua pele normalmente. Outras mudanças, por exemplo, como coceira, comichão, sangramento e uma área que nunca cicatriza, pode ser um sinal de um melanoma. O importante é sempre que assim, surgiu uma lesão ou até mesmo uma lesão antiga na pele, algum tipo de modificação, a gente tem que procurar o dermatologista o mais breve possível, o mais rápido possível. Por quê? Qualquer mudança de pele ou pinta que já existia, deve servir de alerta aí de uma nova lesão ou até mesmo uma lesão já existente. Então, por isso, qualquer lesão antiga tiver algum tipo de modificação ou alguma pinta que surgir e vocês notarem crescimento, alteração de cor, difícil cicatrização, procure o dermatologista. Quanto mais rápido, melhor. O diagnóstico, muitas das vezes, ele é feito na clínica, né, que é um exame anatopatológico, que a gente fala, que é o estudo da patologia. Então, é a biópsia, tá, desse tecido suspeito. Então, faz a biópsia para verificar qual tipo de lesão é essa lesão, né? Se é benigna ou maligna, por todas as caracterizações que a gente viu, e aí a gente tem aí a dermatoscopia manual e a dermoscopia digital. Então, a manual, esse dermatologista ele vai olhar todas essas pintas que têm relevância com o próprio dermatoscópio, né? E vai avaliar que risco essa lesão tem na pele. E já o fato digital, a gente tem uma análise de uma fotografia ampliada dessas pintas da pele, que o profissional vai identificar as lesões, os riscos muito antes, né, do olho nu, né? Então, são porque você vai ampliar essa fotografia ampliada e eu vou ter um melhor detalhamento dessa lesão em relação à borda, cor, contorno, diâmetro, e aí vai ser feito as necessidades aí que vai precisar. Quais são os fatores de risco quando a gente fala de um câncer de pele, seja ele melanoma, não melanoma, basocelular, espinocelular ou cutâneo? Então, o fato principal aí, estamos no verão, é a exposição solar. Então, toda vez, isso válido para crianças, terceira idade. Então, assim, quando for se expor ao sol, claro, utilizar o uso de protetor solar.
30, né? Fator 30 ou acima de 30. Idade e sexo, né? Então a gente tem essa questão que os fatores de risco sempre estão ligados à idade e sexo. Então é um câncer de pele que atinge mais homens, né? Atinge homens com mais frequência do que as mulheres. Então é um tipo de câncer que tem aí a capacidade de atingir mais homens do que mulheres. Características da pele também tem essa questão, né? Então, as pessoas com pele mais claras, olhos claros, têm uma chance maior de desenvolver o câncer de pele. As pessoas também albinos, né, no caso, ou que têm sardas pelo corpo, também têm uma predisposição maior. Então, uma pele que sempre se queima e nunca se bronzeia, quando exposta ao sol, também pode correr esse risco. E histórico familiar. Então, se a gente tem antecedentes familiares de algum tipo desses cânceres, automaticamente a gente tem um risco maior de desenvolvimento também. E não deixando de falar também um pouco da imunidade enfraquecida. Então, pessoas que têm leucemia, linfoma, ou pacientes que fazem algum tratamento que supre o sistema imunológico, ou então aqueles que foram submetidos a transplantes de órgãos que têm imunidade muito enfraquecida, têm também um fator de risco, uma predisposição maior de desenvolver um câncer de pele, seja ele melanoma, não melanoma, ou espinocelular ou basocelular. E histórico pessoal. Pessoas que já tiveram câncer de pele, algum tipo de lesão pré-cancerosa anteriormente, têm mais chance de sofrer com um outro tumor, que a gente fala aí, o conhecido recidiva. Então, ele pode ter uma recidiva tumoral pelo fato de ter já tido um histórico pessoal de uma lesão na pele cancerígena. Qual que é os tratamentos, né? Então, muitas das vezes o tratamento indicado para um tipo, para o câncer de pele é a cirurgia para a retirada do tumor. Em geral, a gente sabe que idosos com alguma morbidade ou pessoas acamadas com dificuldade de locomoção podem não ter indicação aí para procedimento cirúrgico. E qual que é a prevenção, né? Então, a prevenção, é claro, uma das principais é o quê? O uso de protetores físicos também, não só protetores solares e os seus determinados fatores, mas os protetores físicos, chapéu, camiseta, né? Isso é muito importante quando fomos expostos ao sol. Procure evitar momentos de maior inalação, né? Insolação do dia, né? Então, o que é isso? Entre 10 e 16 horas, né? Então, é indicado aqui nesses horários, das 10 às 16, o foco do sol é muito forte. Então, que essas pessoas fiquem o quê? Na sombra o máximo que você puder. Os raios UVB são os mais prejudiciais, então são responsáveis por aquela pele avermelhada que vai ficar ardendo e sua concentração é maior nos horários centrais do dia. Quando o sol está mais forte, tá? Então, entre 10 horas, o UVB está lá em cima, né? Então, isso vai causar vermelhidão na pele mesmo, ardência e uma maior concentração na pele desse raio UVB. Já os raios UVA são aqueles que deixam a pele bronzeada e que oferecem menos risco de desenvolver um câncer de pele. Então, aí eu mostro um pouco para vocês o que? O que é o UVA e o UVB, que às vezes as pessoas acham que são dois raios exatamente iguais. Não, um é prejudicial e o outro não é tão prejudicial assim. E, claro, o uso de filtro solar, né, no mínimo 30, no fator 30, diariamente, né? Então você vai reaplicar menos e mais vezes ao dia, né? Então você aplicou, demora 30 minutos e faz a reaplicação novamente desse filtro solar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo no canal Foco na Caveira, a sua curtida, o seu comentário e compartilhe as informações. Porque a gente está no verão, então todo cuidado é pouco, né? E qualquer alterações que vocês visualizarem na pele ou essa pintinha
está se desenvolvendo, está crescendo, procure o médico. A prevenção ainda é um dos melhores fatores aí de diminuição do número de câncer de pele, sendo ele melanoma ou não melanoma. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.